Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Papel é Fita Isolante. Meu nome é Nil e hoje vim aqui para falar de O Demolidor, filme distópico de ação e ficção científica lançado no ano de 1993, que de certa forma foi profético, já que ele faz críticas ao que chamamos hoje de politicamente correto. Por isso, pequenos spoilers da obra, vamos ao vídeo e dê aquele like para ajudar. O filme começa no ano de 1996, na cidade de Los Angeles, e acompanha a história do policial John Sparta, interpretado pelo Sylvester Stallone, que está há 2 anos na perseguição do criminoso Simon Phoenix, interpretado pelo Wesley Snipes. Por isso, o policial vai a um prédio em chamas, em que o criminoso está mantendo um ônibus com 20 ou 30 reféns, e após a distribuição de muito tiro, porrada e explosão que deixou o prédio demolido, o policial finalmente consegue capturá-lo. No entanto, depois de ser enganado pelo Phoenix, já que o mesmo o fez acreditar que os reféns não estavam no prédio, o que se provou mentira, já que seus corpos foram encontrados nos escombros, Sparta é então condenado a uma prisão de criogenia em um lugar conhecido como a crioprisão, juntamente com Phoenix, e os dois são congelados. 36 anos depois, no ano de 2032, somos apresentados a Lenina Huxley, interpretada pela Sandra Bullock, na cidade de San Angeles, já que em 2011, Santa Bárbara, Los Angeles e San Diego se fundiram em uma só cidade. A personagem faz uma videochamada para o diretor da crioprisão e pergunta se o Ted continua. Aqui descobrimos que o crime foi erradicado e os costumes mudaram. Após chegar à delegacia de polícia, fica toda empolgada quando fica sabendo da ocorrência de uma pichação pública, mas logo tem sua atenção chamada pelo seu chefe, que inclusive informa que escutou sua conversa com o diretor. Após a repreensão, ela vai para sua sala e fala um palavrão e toma uma multa, já que há um detector de falas que multa qualquer um que falar um palavrão, a lei da moralidade verbal. Aqui fica claro que o controle sobre a população parece estar por toda parte, já que seu chefe chama a sua atenção por ter escutado uma conversa dela com o diretor, que a princípio parecia ser privada, e pela multa do detector de falas, já que ela estava sozinha no ambiente. Também é mostrado que o controle no filme é feito por meio da leitura da íris, mas a maneira mais eficiente é por meio de chip implantado nas mãos das pessoas, que informam a localização exata de cada pessoa em tempo real. Aqui vemos claras referências a 2 romances distópicos. O primeiro é do livro 1984, do George Orwell, devido à imposição da nova fala, já que as pessoas no filme são multadas por falarem palavras consideradas imorais, e ao Big Brother, que sabe tudo que os personagens fazem no filme. O segundo é do livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, daí provavelmente o sobrenome da personagem, mas não só o sobrenome, já que a obra também tem uma personagem chamada Lenina. Phoenix é descongelado para passar pelo processo decondicional, mas apenas debocha do diretor da prisão, que lhe pergunta se ele tem algo em sua defesa. O vilão informa que sim e fala a senha das algemas que o mantinha preso. Ele, livre, nocauteia o diretor e 2 agentes carcerários. Todos, devido aos ferimentos causados, vêm posteriormente a falecer, e Phoenix realiza o impossível. Consegue escapar da prisão futurista. Com Phoenix novamente à solta, a polícia vai atrás dele para recapturá-lo. E uma coisa que chama a atenção no filme é a abordagem policial. O oficial tem que abordar um criminoso perigoso, mas o mesmo não sabe o que fazer, precisando consultar um guia eletrônico que o orienta a falar com o antagonista de maneira firme. Com isso, Phoenix zomba de todos os policiais, abre aspas. Ah, o que é isso? 6 de uniformes bonitinhos? Eu tô morrendo de medo. Ah, qual é? Vocês não têm senso de humor não? Fecha aspas.
Após uma segunda tentativa frustrada de fazer o vilão entregar-se, ele sozinho bate em todos os policiais do futuro, o que prova que a polícia do filme não sabe se defender. Inclusive, durante a surra, ainda vemos um policial, que é interpretado pelo ator e comediante Rob Schneider, dizer o seguinte, abre aspas, "Somos oficiais de polícia, não treinados para esse tipo de violência", fecha aspas. O Simon Phoenix é um símbolo de uma sociedade esquecida no filme O Demolidor, que renasceu das cinzas, o que transforma essa nova sociedade futura para alguém como Phoenix em um paraíso, pois existe polícia, mas a mesma usa como arma apenas um bastão e não sabem lidar com um criminoso de alta periculosidade como ele, que não tem moral ou ética, o que só facilita a vida do antagonista. Tanto que mais pra frente o próprio antagonista menciona para outros criminosos que serão descongelados o seguinte, abre aspas, "Cavalheiros, vamos revisar, o ano é 2032, 2032, estamos no século XXI, e eu sinto dizer que o mundo se tornou uma versão medrosa dele mesmo, dirigido por um bando de ... fecha aspas. Inclusive, minha frase favorita do filme é do Simon Phoenix, em que ele diz o seguinte, abre aspas, "Não pode tirar o direito das pessoas serem idiotas." Devido à enorme falha na captura do facínora Simon Phoenix, que desencadeou uma nova onda de terror e violência, uma vez que não haviam mortes não naturais há anos, o diretor de polícia entra em contato com o Dr. Raymond Cocteau, prefeito e governador de Los Angeles, que lhe dá carta branca para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para prender Phoenix. Com isso, Lenina pergunta ao então personagem Zachary Lamb como no passado o Phoenix foi preso, e ele responde que o único homem que foi capaz de detê-lo na época foi John Spartan, conhecido como o Demolidor. Por isso, Spartan é descongelado e após saber quanto tempo ficou congelado e o que aconteceu com sua família, é informado da fuga de Phoenix. Aqui vale lembrar que tanto o protagonista John Spartan quanto o antagonista Simon Phoenix ficaram um período de hibernação e que não sentiram a passagem do tempo, voltando à vida com as mesmas características do período em que foi submetido ao processo de congelamento. Para John Spartan, tudo está completamente diferente. Quando ele pede uma tragada, precisa dizer que se trata de um cigarro, qualquer cigarro, e descobre que tudo que é considerado ruim, como cigarro, álcool, cafeína, esportes de contato, algumas comidas, etc., é considerado ilegal. E ao falar um palavrão pela surpresa da informação, é multado pela lei da moralidade verbal. Mas mesmo estreando esse novo mundo sem opção, já que se recusasse voltaria para a crioprisão, o protagonista volta a atuar no combate ao crime e vai capturar novamente o Fênix. Vemos mais referências ao livro 1984, como o culto à personalidade do líder, no caso do filme Dr. Raymond Cocteau, e a imposição da nova fala, quando vemos que o personagem do filme Alfredo Garcia não sabe o que significa uma tragada. Outra coisa que vemos é que os comportamentos tipicamente masculinos sumiram desta sociedade distópica, já que o Alfredo Garcia estranha a forma como John Spartan conversa com o Zachary Lamb e comenta com a Lenina, que responde que era assim que no passado os homens heterossexuais e seguros se tratavam. Mas a melhor coisa que vemos nessa parte é, sem sombra de dúvidas, o mistério das três conchas, pois a cena é hilária. O John tenta ir ao banheiro e não encontra papel higiênico, e ao invés disso encontra três conchas e não entende como usá-las. Os personagens riem dele, principalmente o do Rob Schneider, por não saber como usar as três conchas sem querer parecer bobo. Spartan solta vários palavrões que imediatamente emitem multas por uma das máquinas controladoras da moralidade verbal. Ele pega as multas em papel emitidas pela maquininha e se dirige ao banheiro dizendo adeus para as três conchas. Fora outras situações hilárias. No carro, quando John Spartan finalmente
sai e vê a cidade e começa a estrear as mudanças, a Lenina coloca uma música e vemos que as canções são apenas propaganda, apenas comerciais, uma clara crítica às canções que hoje são puramente comerciais, são feitas somente para vender. Outra é no restaurante, quando a Lenina e ele vão para jantar no Taco Bell e ele já chega no local e uma mulher olha ele de longe, lá vem o Neandertal, e o local em que só tem comida natureba, e tem um momento em que ele pede o sal e a Lenina responde que sal não é bom para ele, por isso é ilegal. Mais pra frente, a mulher que mencionou que ele era um Neandertal pergunta para ele o seguinte, abre aspas: o que ele diria se ela o chamasse de fóssil bruto, símbolo de uma era decadente felizmente esquecida, fecha aspas. O protagonista simplesmente responde o seguinte, abre aspas: eu não sei, obrigado. No filme, o John Spartan é cancelado por ser visto como um homem das cavernas, bruto, primitivo, comedor de carne, mas em contrapartida é livre dos conceitos desta sociedade futurista, sem medo de ser considerado um homem macho, ou um escroto, ou um tóxico. Ou seja, ele não tá nem aí para o cancelamento das pessoas. Até seu próprio nome possivelmente vem do John do livro Admirável Mundo Novo, que é visto como um selvagem pelos personagens do livro. E Spartan, que provavelmente é o conceito do homem espartano, que era um guerreiro, um soldado, criado através de experiências absolutamente incríveis e absurdas, para alguns na Grécia Antiga e atualmente. Uma coisa interessante é quando a personagem Lenina, que é fascinada pelo século XX, já que ele é visto como uma época de barbárie no universo de O Demolidor, inclusive usa diversas expressões da época de maneira errada, possivelmente pela questão da imposição da nova fala já mencionada, e é corrigida pelo Spartan. Em razão desse fascínio, vemos uma das cenas mais icônicas do longa, que é o momento que a Lenina o convida para ter relações com ela. E o mesmo fica todo empolgado, achando que vai se dar bem, mas na verdade descobre que o ato é virtual, feito por um capacete que os personagens colocam na cabeça, tendo sonhos. Não sendo permitidas nessa sociedade contato físico, conjunção carnal, inclusive beijar na boca. E quando ele pergunta da questão dos filhos, ela lhe informa que eles são gerados em laboratório. Mais uma clara referência ao Admirável Mundo Novo. Eu já ia esquecendo. O Simon Phoenix menciona o nome Admirável Mundo Novo no primeiro embate que ele tem com o John no filme, já quando eles estão no futuro. Aí ele tenta violar a lei para beijá-la e ela o expulsa da casa dela. No dia seguinte, para desculpar-se, ele a presenteia com um casaco vermelho feito por ele mesmo, que começa a mencionar para ela que desde o momento que ele saiu da prisão, que ele foi descongelado, ele estava doido para tricotar, ele não conseguia entender como ele sabia como tricotar, etc. Aí ela revela que isso foi um programa implantado no código genético dele, que o deixa puto, pois o Fênix saiu da prisão sabendo lutar artes marciais, acessando computadores, rotas pela cidade, e ele saiu da prisão sendo costureiro. Aqui vemos mais uma referência, pois o Estado é quem decide com o que o cidadão vai trabalhar e não o próprio indivíduo. Por isso, recomendo o filme bastante, pois apesar de ser uma obra de ação cheia de testosterona, que se passa em uma distopia, mostra que a imposição de uma nova mentalidade dentro do universo de O Demolidor acabou se mostrando mais nociva do que a barbárie que os personagens acreditam ter sido o final do século XX no universo do filme. Portanto, mesmo o filme não tendo um enredo complicado, recomendo que vocês assistam, primeiro pelo entretenimento, principalmente se você gosta de filme de ação, e segundo porque ele faz críticas pertinentes ao que chamamos hoje de politicamente correto, parecendo até que os criadores do filme profetizaram o que vemos nos dias atuais, e qualquer semelhança com nossa atual realidade talvez não seja mera coincidência. E por favor, dê sua opinião aqui nos comentários de maneira respeitosa, e se curtiu o vídeo,
dê aquele like para ajudar e inscreva-se no canal, pois ajuda muito. A todos meu muito obrigado e até uma próxima.